Olá, nós somos um grupo da turma do terceiro período de Pedagogia da Universidade Barão de Mauá. Estamos apresentando hoje um trabalho da disciplina de Didática, do professor Diego Santos Leon. Eu sou a Isabelle Negrini, estamos aqui também com a Beatriz Canachiro e com a Letícia Meirelles. O trabalho de hoje é sobre pestalose e nós vamos agora apresentá-lo para vocês. Primeiro, uma breve introdução. Quem foi Pestalozzi? O nome completo dele, primeiramente, é Johann Henrik Pestalozzi. Ele foi um pedagogo suíço, nascido na cidade de Brugg, na Suíça, e ele foi um pioneiro na educação. O que isso significa? Ele, dentre todos os outros, e sim, tiveram muitos outros pensadores na área da educação, dentre todos eles, ele foi o pioneiro, um dos primeiros, um dos que mais teve uma importância significativa para as mudanças da época e para as mudanças que levaram à forma de educação que temos hoje. Uma breve introdução também, ele nasceu no dia 12 de janeiro de 1746 e faleceu no dia 17 de fevereiro de 1827. Então, a gente vai falar um pouquinho das características do método do Pestalozzi. Ele defendia muito esse caráter político da educação, que ela tinha que ser pública. Ela deveria chegar das camadas mais nobres da sociedade até as camadas mais populares. Ele visava um desenvolvimento harmônico do aluno completo. Ele dava muita ênfase às experiências sensoriais, ou seja, a criança ela aprende muito pelos sentidos, ouvindo, experimentando, tocando, olhando. Os trabalhos manuais também tinham um grande valor para ele, e isso gerava o autogoverno, que através dos trabalhos manuais, como tecelagem, carpintaria, a criança desenvolvia esse autogoverno de dentro para fora. Ele dava grande ênfase na afetividade, então, para ele, né, não existe um processo pedagógico sem o vínculo afetivo entre o professor e o aluno. Para ele também, ele defendia que a educação era, para ser integral, ela tinha que incorporar o coração, que são os sentimentos, a cabeça, que é o cognitivo, e as mãos, que são o caráter prático da metodologia dele. Ele falava também da lição das coisas, que as crianças aprendem a partir dos objetos, observando o tamanho, observando a cor, observando a textura dos objetos, e ele busca desenvolver na criança, antes de qualquer coisa, o sentido de observação. E por isso, o coisas antes de palavras. A criança ela deve primeiro observar, ver que tamanho que tem, que cor, se é áspero, se é liso, para depois verbalizar isso em forma de palavras. Bom, agora eu vou explicar um pouquinho as ideias do Pestalozzi, que vai muito de encontro com a metodologia dele, citada pela Letícia. A escola idealizada por Pestalozzi deve ser uma extensão do lar, oferecendo um ambiente acolhedor e seguro. Isso significa que, para ele, quando a criança ela se sente parte do ambiente, ou ela se sente segura na escola, né, no caso, ela consegue desenvolver muito melhor a sua forma de aprendizado e ela vê mais sentido no que ela está fazendo do que simplesmente então eu tenho que ir para lá para aprender, mas ela não necessariamente ela sai dessa ideia a partir do momento em que ela se sente segura na escola. Outra ideia que Pestalozzi disseminou foi a instituição simplificada e conteúdos necessários, mas sem ênfase na memorização. Então, isso significa que ali ele tentava atribuir um significado para o conteúdo que a criança aprendia, e não necessariamente a criança era copista do que o professor falava. Pestalozzi também acreditava que quando a criança, o professor estimulava o estímulo crítico e o estímulo ao pensamento próprio, a criança conseguia se expandir no conhecimento dela mesma para o mundo. Forma de manter a dignidade de cada aluno, então ele acreditava que a questão do afeto, ela está internamente ligada na questão da dignidade. Utilizar de linguagem oral para organizar os conhecimentos, então ele achava que o professor ele deveria falar,
mas ele também deveria deixar um espaço para o aluno pensar por si mesmo. E o ensino deve levar as crianças a desenvolverem suas habilidades naturais e inatas. Então, quando você coloca a criança em meio à prática e à teoria, você vai estar desenvolvendo as habilidades naturais dela, que seriam coordenação motora e essas coisas, e habilidades inatas, que seria a questão do conhecimento. Então, ela ainda não sabe, mas ela vai partir. Vamos partir do pressuposto que ela não sabe para um pressuposto que ela começa a aprender. Ainda dentro das ideias de Pestalozzi, mas agora voltando um pouco para a questão dos professores. A gente tem que lembrar que Pestalozzi ele era um dos seguidores de Rousseau. E lá atrás, Rousseau já estava começando, ele já tinha uma proposta de inserir a educação como uma ciência, porque até então a educação era o seguinte, tinha alguém em uma posição de autoridade, com um certo conhecimento, que depositava conhecimento sobre outra pessoa, geralmente uma criança, que na época era considerado um mini adulto. Então, a criança, até então, era capaz de absorver o mesmo conteúdo que um adulto já formado. E Rousseau vem com essa proposta de mudar isso, e Pestalozzi, mais pra frente, vem mudando ainda mais. Quando ele insere a educação como ciência, faz com que comece a ser estudada, porque até então, se não é ciência, não precisa ser estudado, pelo menos isso, do ponto de vista da época. Ele sempre valorizou, assim como Rousseau e outros pensadores anteriores a ele, a ideia do professor sempre foi algo a se valorizar. Se a gente lembrar na educação romana, por exemplo, os professores eram escravos de outras regiões, ou seja, eles não eram valorizados. Como eram escravos, eles estavam apenas a serviço de outras pessoas, e sem nenhum tipo de direitos ou nada. Então, Pestalozzi vem com a ideia de valorizar a ideia do professor. Pestalozzi também aponta que ele era contra as punições e recompensas. Lembrando que, nesse caso, a gente está falando sobre punições e recompensas extremas, que chegam ao ato físico, como, por exemplo, a palmatória, aquela coisa de bater régua na mão, botar de canto o aluno. E para fortificar e embasar ainda mais esses argumentos, atualmente a gente tem estudos do Skinner. O Skinner, no caso, a teoria dele é o behaviorismo, que é sobre comportamento, e ele traz um sentido diferente para a palavra punição, não é no sentido físico. Ele traz os reforços positivos ou negativos para aumentar uma frequência de comportamento e a punição, ou positiva ou negativa, para diminuir essa frequência. Então, não é um ato físico, não é palmatória, não é colocar o aluno excluído do resto da sala. Bom, para finalizar, aqui estão as nossas referências. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, deixa o like, comentem aqui embaixo, ativem o sininho de notificação. E é isso. Beijo! A câmera de vocês parou. Gente! Isso, eu não gravei isso. Ai, não quero! Foi muito rápido. A gente coloca aqui no fundo, Pestalozzi. Tá um poema? Um poema. Pode pôr? Tá. Acho que eu salvei aqui e aí a gente coloca. Ih, não, calma. Calma. Ai, gente, crepúsculo, tô brincando. Ih, não. Oh, Deus. Aí, nossa, ó, deu mood e combina. Tá, agora foi, Pestalozzi. Ai, gente, pera. Gente, eu falei rápido, né? Ai, que saco. Ó, calma. 1, 2, 3, pode ir. 10, 10, som. 1, 2, 3. Deu. Eu amo. Calma. Aí eu havia perguntado se você falou rápido. Eu me perdi. Sabe o que eu tava pensando também? Tipo, da gente fazer legenda, bem youtuber, sabe? Bem youtuber. Da gente fazer legenda no vídeo. Foi muito rápido. Impulso. Calma, Beatriz, calma. De novo. Ai, ó, cansei. Vamos pular pro próximo.